Olá, turma. Sejam bem-vindos ao canal. Sou o professor Gustavo Lima, com a videoaula sobre a lei de Ohm. No estudo da eletricidade, existem existem relações matemáticas que envolvem diversas grandezas elétricas. A primeira relação envolve três grandezas já estudadas antes. Você sabe o que é a lei de Ohm? Ou ainda, quais grandezas físicas essa lei relaciona? Pois bem, nesta videoaula você conhecerá mais sobre a lei de Ohm. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de conhecer a relação entre tensão, corrente e resistência, aprender o que é o gráfico tensão versus corrente, conhecer a relação entre a natureza de um material e suas dimensões. Começamos pela descrição dos componentes do circuito apresentado. O esquema possui uma fonte de tensão contínua ou bateria. 1. Um amperímetro. 2. Em série com a fonte, para medir a intensidade de corrente que sai dela. Em série com o resistor. 3. Que é a carga do circuito. O resistor está conectado com a fonte para fechar o circuito. Em paralelo com a resistência, temos um voltímetro. 4. Medindo sua tensão. A aplicação desse circuito será explicada na próxima tela. Primeira lei de Ohm. A tensão de saída da fonte é ajustada progressivamente. Significa que começamos com tensão zero e vamos aumentando aos poucos. E para cada valor de tensão da fonte, medimos a tensão na resistência, V1, V2, Vn. Depois, medimos a corrente que passa pela resistência, I1, I2 e N. Então, fazemos a relação entre V e I para cada caso. Obtemos que V1 dividido por I1 é igual a V2 dividido por I2, igual a Vn dividido por In, igual a uma constante. Essa característica linear é chamada de comportamento ôhmico. Esse valor constante equivale à resistência elétrica R, cuja unidade de medida é o ohm, símbolo ômega. A relação entre tensão, corrente e resistência é denominada primeira lei de Ohm. Em destaque, a fórmula matemática, V igual a R vezes I. Gráfico VI, tensão versus corrente. Também é chamado curva característica. Representamos a corrente no eixo vertical e a tensão no eixo horizontal. O gráfico do material de apoio será alterado futuramente para o que está em tela. O gráfico de qualquer resistência de comportamento ôhmico será uma reta inclinada, passando pela origem do plano cartesiano. Resistências ôhmicas e não ôhmicas. A maioria das resistências elétricas tem um comportamento ôhmico ou linear. Porém, alguns materiais apresentam um comportamento não ôhmico ou não linear. Exemplo, diodo semicondutor e termistor NTC, do inglês Negative Temperature Coefficient. Resistências ôhmicas e não ôhmicas. O comportamento não ôhmico pode ser representado por gráficos não lineares. A resistência do componente varia a cada ponto da curva não linear, dependendo da tensão aplicada e da corrente medida. Vemos ao final a comparação R1 igual a V1 dividido por I1, diferente de R2 igual a V2 dividido por I2. Gráfico não linear. No exemplo apresentado, temos um gráfico diferente de uma reta. Trata-se de uma parábola, onde os pontos R1 e R2 são diferentes. Essa característica não linear está presente em componentes eletrônicos que serão estudados futuramente. Segunda lei de Ohm. Estabelece uma relação entre a resistência de um material
com a sua natureza e suas dimensões. A resistência R de um material é diretamente proporcional à sua resistividade e ao seu comprimento L, e inversamente proporcional à área de sua seção transversal A. Ao final, temos a representação matemática: R igual a ρ vezes L dividido por A. Nesta videoaula, você conheceu a relação entre tensão, corrente e resistência, a chamada primeira lei de Ohm. Você também aprendeu que o gráfico de tensão versus corrente é a curva característica de um componente. Por fim, conheceu a relação entre a natureza de um material e suas dimensões, a chamada segunda lei de Ohm. E para terminar esta apresentação, vou deixar meus contatos na tela. Qualquer dúvida, assista novamente a videoaula, publique no mural do Google Sala de Aula e consulte o material de apoio. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.